Muito boa noite. Agradecemos sempre aos novos inscritos, às novas inscrições, às novas visualizações. Meus amigos e minhas amigas, deste canal, em meio aí a tantas decisões, hoje, por exemplo, os embates, os jogos de volta, da Copa Conmebol Libertadores. Acredito que dentro aí de alguns minutos aí, algumas horas, River Plate e Colo-Colo, duelando aí por já uma vaga às semifinais da Copa Conmebol Libertadores. No jogo de ida, o Colo-Colo empatou com o River Plate no Chile e agora na Argentina, no Monumental de Núñez. Certamente aquele palco estará lotado para empurrar o que pode, o que não pode para esse River Plate, já que a final da Copa Conmebol Libertadores 2024 será em solo platino, será na Argentina, em Buenos Aires. Resta saber ainda qual será o palco que receberá esta decisão aos 30 de novembro de 2024. E os clubes brasileiros, Amanhã, por exemplo, o Atlético Mineiro recebendo o Fluminense no jogo de volta, No jogo de ida, o Fluminense venceu por 1-0, praticamente no apagar das luzes, na bacia das almas. O Fluminense venceu o Atlético Mineiro no Maracanã por 1-0. Agora o jogo da volta na Arena MRV. O Atlético Mineiro aí tem a chance de igualar, esse confronto, ou quem sabe até mesmo fazer mais gols e eliminar o Fluminense no jogo da volta. Mas está em aberto. Temos ainda o Flamengo que no jogo de ida diante do Peñarol teve muitas dificuldades, talvez uma das piores partidas que o rubro-negro carioca fez ao longo de 2024. Não deu outra, uma atuação apática, abaixo do esperado. A mídia especializada, críticas e mais críticas, e o Flamengo acabou conhecendo uma derrota para o Peñarol do Diego Aguirre. O torcedor do São Paulo vai lembrar muito bem, naquele ano de 2018, o uruguaio Diego Aguirre até fez um trabalho bom naquele São Paulo. Hoje, no comando do Peñarol, Flamengo 0, Peñarol 1 na quinta-feira. Jogo da volta nesta semana, na quinta-feira, desta vez na casa dos uruguaios. E o outro confronto, o confronto entre brasileiros, Botafogo e São Paulo. Primeiro embate, 0-0 no Engenhão. O Botafogo teve muitas oportunidades para massacrar o São Paulo ainda no primeiro tempo, mas essa bola simplesmente não entrou, com bolas na trave, a bola sempre ali na grande área. São Paulo de fato soube sofrer e conseguiu levar um grande resultado para o jogo da volta de amanhã no Morumbi. Desta vez o São Paulo, que deverá contar com presença aí de mais de 60. Não acredito que não vai chegar a 70 mil vozes, exorcizando, tentando empurrar esse São Paulo para mais uma semifinal de Copa Conmebol Libertadores. Mas tem tudo para ser um dos grandes jogos na temporada 2024 aqui pelo futebol brasileiro. E esse Botafogo que vem encantando aí desde a temporada 2023 e este ano 2024, um time mais coeso, um time mais forte, mais competitivo, e tenho certeza, deverá fazer um jogo duríssimo contra o São Paulo amanhã no Morumbi. Mas, meus amigos, neste 24 de setembro de 2024, há exatamente um ano, lá no Morumbi, acontecia o segundo jogo, a decisão que definiu o campeão da Copa do Brasil 2023. Há exatamente um ano, meus amigos. E eu estava em solo portenho, estava na Argentina, em Buenos Aires, na casa, na terra natal do Caleri, por exemplo. Na terra natal do Caleri. O São Paulo, a decisão da Copa do Brasil, São Paulo e Flamengo, o primeiro jogo da decisão no Maracanã, aos 17 de setembro. Tive até a grata oportunidade de conseguir chegar pelo menos na véspera, 16 de setembro, pelo menos na porta do CCT da Barra Funda.
vi um pouco aí uma multidão de torcedores, a torcida que conduz, conduzindo, né, esses jogadores, a delegação, os ônibus, até o aeroporto de Guarulhos, para levar essa delegação para o primeiro jogo no Rio de Janeiro, aos 16 de setembro. Consegui ver um pouquinho disso, mas não foi possível, já que eu tinha muita curiosidade, né, de conferir o CCT da Barra Funda. Não foi possível, mas consegui lá verificar mais ou menos o ambiente, né, que permeava esse ambiente de decisão, né, uma final de Copa do Brasil. O primeiro jogo, né, no domingo, o São Paulo venceu o Flamengo no Maracanã com aquele gol de cabeça do Caleri, e que certamente aí deixou os torcedores do Flamengo, vivendo uma pilha de nervos, seus bastidores, apesar, provavelmente, o principal elenco do futebol brasileiro, mas com muita confusão nos bastidores. O clima não era legal, né, no rubro-negro carioca, atual campeão da Copa do Brasil 2022, mas mesmo assim, Flamengo é Flamengo, sempre é um adversário duríssimo, embates muito duros, e não foi diferente. No segundo jogo, agora com a vez, né, do torcedor do São Paulo apoiar esse time, há exatamente um ano, mais de 63 mil pessoas empurrando esse São Paulo para mais tarde, né, por volta das 17h56, por volta das 18 horas, quando Braulio da Silva Machado apitou, né, teve o cartão amarelo, né, que o Gabi Neves, o uruguaio Gabi Neves, levaria o cartão amarelo, o segundo cartão, que resultaria numa expulsão. O árbitro pediu a bola e assinalou para a explosão de mais de 63 mil vozes. Finalmente, o São Paulo chegaria à sua primeira conquista de Copa do Brasil. Estava superado aquele capítulo, né, dolorido, naquele 9 de julho de 2000, quando foi a primeira vez que o São Paulo chegou a uma decisão de Copa do Brasil diante daquele Cruzeiro. E o São Paulo perderia aquele título nos minutos finais. Foi uma agonia sem fim. O torcedor são paulino, caso esteja vendo, certamente vai lembrar. Nesse jogo, né, nesse jogo do 24 de setembro, há exatamente um ano, um jogo muito físico, um jogo muito disputado, tenso, por ambos os lados, tanto pelo Flamengo quanto pelo São Paulo. E os números dizem isso. As estatísticas, né? São Paulo teve 8 chutes contra 13 do rubro-negro carioca. De chutes a gol, São Paulo com 3 chutes a gol, Flamengo com 5. Posse de bola praticamente, tecnicamente empatados, 48%, né? Posse de bola pelo lado do São Paulo, 52% Flamengo, e passes, cerca de 340 passes a favor do São Paulo contra 361 do Clube de Regatas Flamengo. O Flamengo que já é tetracampeão da Copa do Brasil, e o São Paulo chegaria, enfim, à sua primeira conquista de Copa do Brasil. Então, um empate, né? O Bruno Henrique abriu os trabalhos aos 44 minutos do primeiro tempo, e logo em seguida Rodrigo Nestor acertaria aquele chute, meio que imprevisto, improvável, e conseguiu vencer toda aquela distância, um petardo de fato, e conseguiu vencer o ótimo goleiro argentino Rossi, que se esticou, espalmou, mas não conseguiu chegar a tempo para tirar aquela bola, e aquela bola para a história, fazendo a torcida do São Paulo exorcizar todos os gritos, todas as manifestações ao que estava acontecendo ali naquela tarde, 24 de setembro de 2023. E, meus amigos, como é que foi a campanha, né, dessa conquista inédita, né? São Paulo teve dificuldades desde o seu primeiro embate, ainda sob o comando, né, do técnico Rogério Ceni, um empate amargo, uma atuação apática diante do Ituano, 0-0 no Morumbi, tá? E no segundo jogo, vitória em Itu por 1-0, gol de Wellington Rato
e o São Paulo avançaria na Copa do Brasil para encarar o Sport nas oitavas de final. São Paulo venceu o primeiro jogo em Recife por 2-0 na Ilha do Retiro, construiu uma boa vantagem e no Morumbi o São Paulo perderia para o Sport de virada por 3-1. Quase essa vaga foi para o ralo e nos pênaltis o São Paulo acabou levando a melhor. São Paulo nas quartas de final para encarar o Palmeiras. Para encarar o Palmeiras, tido como favorito, São Paulo fez 2 jogos muito competitivos e conseguiu eliminar a equipe que seria campeão brasileira mais tarde, sob o comando do técnico Abel Ferreira. Mas o São Paulo venceu os 2 jogos, tanto no Morumbi por 1-0, venceu no Allianz Parque por 2-1. Em seguida, nas semifinais, 2 jogos duríssimos diante do Corinthians. O Corinthians venceu o primeiro jogo por 2-1 na Neoquímica Arena, com muitas confusões, atritos, arbitragem, muitas polêmicas, gol do Luciano, fazendo aquele chute, naquela bandeirinha. A torcida do Corinthians não entendeu, não interpretou bem e a confusão se instalou. No jogo da volta, clima de guerra, a torcida do São Paulo lotou o Morumbi, mais de 60 mil vozes, um espetáculo, e dentro de campo não foi diferente. Um volume de jogo impressionante e o São Paulo conseguiu vencer o Corinthians por 2-0 e chegar à sua segunda decisão de Copa do Brasil para encarar o Flamengo nesses 2 jogos muito competitivos e que certamente ficarão para a história. É isso, meus amigos. Então eu fico por aqui. Se você gostou, deixa aquele seu joinha. Há 1 ano, a conquista do título que faltava na galeria do São Paulo Futebol Clube. Há 1 ano não falta mais. Até uma próxima oportunidade. Saúde a todos. Até mais.